Salve, salve, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast de Oportunidades e Desafios, aqui onde a gente fala sobre táticas e habilidades para você conseguir agarrar as oportunidades e superar os desafios da sua carreira profissional e avançar cada vez mais ela usando o League of Legends. Eu sou o Felipe Tonello, caster de esportes, estou aqui com a Lívia, que é psicóloga da GG, e hoje a gente vai falar sobre como que você vai lidar ou já lidou com as famosas promessas de fim de ano ou metas de começo de ano. Como que você consegue lidar melhor com essas promessas, com essas metas que você fez para começar agora e como que o LoL te ajuda nisso também, com várias e várias estratégias que você já pratica e treina e evolui no League of Legends para entender melhor como que funciona tudo isso e conseguir lidar melhor com isso também. Mas de novo, né, como já é de costume aqui nos podcasts da GG, vamos do início, vamos do começo. O que exatamente são essas metas de começo de ano, né? De início de ano. A gente está falando aqui daquela coisa de não. É o último ano que eu vou comer desregrado. Agora só comida fitness, só vou na academia todo dia e aí dá uma semana e a pessoa já não vai mais. Então por que as pessoas fazem isso, Lívia? Qual que é a ideia? Tá, vamos lá. Primeiro, eu queria dizer que é muito importante esse ritual, essa questão da virada de ano e tudo. É uma ritualística, né? Então, assim, porque normalmente acaba que na nossa cultura acaba sendo a época de você olhar para o ano que passou Uhum. e naturalmente a gente costuma olhar mais para aquilo que não deu bom, aquilo que não foi legal. A gente tem uma tendência natural a sempre achar que o ano que passou foi ruim ou que não foi bom por esse motivo. A gente tem uma tendência mais pessimista a olhar para o ano, entendeu? Então, por isso também que muita gente acaba tendo quadro de depressão agravada no final do ano, porque acaba sendo esse momento de que a pessoa vê algumas pessoas alcançando suas metas e ela, tipo, cara, eu coloquei as metas, eu não lembro quais eram, eu não consegui realizar, entrando, saindo, estou no mesmo lugar. Então, já tem um mal-estar natural nessa época de final do ano. Mas eu acho que, ainda assim, é muito importante você olhar para o que passou, porque o que eu falo agora é bem doido, mas já pensou se não existisse virada de ano, se a gente fosse assim, só no estirão, hoje seria o dia, sei lá, 27 mil, tá entendendo? Assim, não Uhum. esses ciclos, a gente provavelmente não teria essas paradas. E eu acredito que essas paradas são importantes para a gente se avaliar. Inclusive, eu acho que essas paradas deveriam ser mais frequentes, né? Mas, enfim, não vou querer aqui mudar o calendário dos Incas, mas já estou. Mas Aham. é muito importante essa ritualística de avaliar o ano que passou e, naturalmente, quando a gente olha para o ano que passou e a gente vê que as coisas não foram legais, o nosso movimento é querer fazer coisas diferentes. Se a gente achar que o ano que passou foi ótimo, normalmente a gente não vai ter esse impulso de agora eu vou mudar, agora eu vou fazer outra coisa. Entendeu? Então, esse impulso vem desse olhar natural negativo para o ano que acabou de passar. Então, tem toda essa ritualística. Fala. Não, só ia dizer que existe muito isso também no LoL, e no LoL acho que até mais um pouco, porque o fim da season é no fim do ano, então assim, não existe você não passar por uma grande mudança no fim do ano. O jogo inteiro muda muito, é quase como se fosse um relançamento do jogo a cada ano, sabe? Uhum, sim, perfeito. Pois é, então, assim, isso em tudo, né? Às vezes na faculdade, na escola. Aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos e na Europa, o ano letivo novo começa no segundo semestre, né? Mas aqui no Brasil começa em janeiro o ano. Então, tudo na nossa cultura tem meio que essa mudança ao longo do ano, né? Então, tem todo esse rolê. Agora, onde é que às vezes a galera se embanana, né? Nessa questão de fazer essas metas? E isso também vem da nossa cultura, porque no nosso país, a gente é acostumado que entra governo e sai governo, o governo que entra praticamente desmancha tudo que o governo passado fez. Então, assim, são muitas mudanças, é uma instabilidade governamental muito grande. Diferente, por exemplo, sabe, no Japão, na China, que os planos de governo são feitos a cada 50 anos, entendeu? Então, assim, eles têm um planejamento muito a longo prazo. Então, naturalmente, de acordo com essas mudanças governamentais, que obviamente implicam na gente, isso porque a nossa geração não pegou uma época de inflação muito alta, de muitas mudanças radicais, né? Pegou um mundo um pouco mais estável, fora a pandemia, né? Mas enfim. Então, na nossa cultura é difícil fazer planejamento. A gente não tem essa cultura de planejar, porque as coisas mudam muito. A gente vive um dia após o outro, então tudo isso está meio que intrínseco na nossa cultura, sabe assim, no nosso sangue, né? Uhum. Então, a gente, como não é ensinada a planejar, como o nosso mundo, nosso Brasil, né, nossa cultura não é um ambiente favorável para esse planejamento, a gente não sabe planejar. E aí a gente também nunca para ajudar, nem nunca para ir atrás. E aí vai planejar. E aí, quando planeja tudo errado e, obviamente, não dá certo. Entendeu? Então acaba ficando nesse ciclo, né? Enfim, nessas questões
desse planejamento de começo do ano que naturalmente é fracassado, assim, para a maioria das pessoas, né? Sim, sim. E aí, essa questão toda de você planejar e de você ter esse impulso, né? Também, de novo, existe no LoL e eu tenho certeza que você já passou por isso, porque eu já passei por isso. Todo ano eu falava, não, esse ano eu vou, sei lá, subir pro diamante, ou esse ano eu vou fazer tal coisa, esse ano eu vou aprender uma role nova, esse ano eu vou acompanhar mais os campeonatos para conseguir ficar mais por dentro e tal. Isso, no caso, para mim, sempre foi tranquilo, porque eu trabalho com o jogo, então eu sempre acompanhei, mas já vi amigos próximos falando, não, esse ano eu vou aprender mais, vou assistir mais campeonato, tal, né, tirar um tempo a mais para fazer isso e tudo mais. E sempre nessa premissa, né, de não, esse ano, já levando o ano inteiro, né, tentando expandir isso pro ano inteiro, assim. E é a mesma coisa que a gente tá falando, né, é você ter esse impulso por conta desse fim de ciclo e falar, não, esse ano, esse momento, eu quero subir tanto de elo, eu quero subir na minha carreira, né, eu quero ser promovido, eu quero, enfim, trabalhar mais, ou então não, eu quero trabalhar menos e ganhar o que eu ganho, né, e tudo mais. Então, sempre existe essa meta de começo de ano. E a ideia aqui de hoje é não só falar como que você pode tentar, né, se manter mais alinhado com essa meta aí durante o ano inteiro, mas também como que de repente você vai, na próxima vez, né, no próximo final de ano, não fazer os mesmos erros que a grande maioria comete, né, na hora de fazer essas metas. E aí, você falou sobre esse negócio de impulso, né, e que é muito verdade, assim, a gente se anima muito e tal. Mas eu percebo que a galera dá uma exagerada, assim. Não só no tempo, né? Tipo, o ano inteiro eu vou na academia todos os dias, assim. Aí no próximo dia ela já não vai, assim. Então, porque esse impulso, ele é bom, mas ele acaba atrapalhando muitas vezes, pelo menos eu sinto. Sim, perfeito. Não é porque o que acontece, né? Voltando toda a questão cultural, né? Uhum, A gente tende a supervalorizar o que a gente consegue fazer em um ano e subvalorizar o que a gente consegue fazer em 10 anos. uhum, Então a gente sempre acha que em um ano a gente vai resolver tudo. Sendo que talvez a gente às vezes tem problemas ou questões ou comportamentos que foram construídos ao longo de 30 anos. Vamos dizer que a pessoa hoje tem 30 anos. Ela nunca se alimentou bem. Então ela meio que deu uma cristalizada nesse comportamento de não se alimentar bem. Então eu acho que é um pouco demais ela achar que em um ano vai resolver o que ela construiu em 30 anos. Entendeu? Mas a gente fica nessa de vamos planejar em um ano, em um ano, em um ano. E às vezes acaba que não dá. Às vezes a pessoa quer aprender uma língua em um ano. Olha, a não ser que você vive em função de aprender essa nova língua, dificilmente você vai aprender uma língua em um ano. uhum, Dificilmente você vai sair do sedentarismo mórbido para ser um fisiculturista em um ano. Entendeu? Então, o que eu sempre gosto de dizer, assim, meio que uma. Não existem regras gerais, mas uma regra geral é assim, cara, começa pequeno e vai devagar. Entendeu? Porque eu acho que é isso, tem esse impulso, essa empolgação inicial, que eu acho que ela é boa, que eu acho que ela é necessária, porque também se não tiver empolgação a gente fica só no mesmo. Mas uhum, a gente não pode achar que eu vou sair do zero academia para academia 5 vezes por semana, porque virou um ano. Entendeu? E aí a gente se propõe, aí a gente não consegue, aí a gente se frustra, aí a gente desiste de tentar. E aí chega numa coisa que eu acho muito perigosa, que as pessoas que desistem de fazer planos. Não essa coisa mais clichê, mercadológica, mas a pessoa desiste de fazer sonhos. Entendeu? uhum, Então acaba sendo coisa mais interna e simbólica do que, eu não tenho um plano. Cara, eu conheço 1000 pessoas que não têm plano e não fazem planos anuais, mas que conseguem se desenvolver, conseguem ansar. Entendeu? Eu não tô falando do escrita no papel. Eu tô falando assim, da pessoa ter uma perspectiva para frente, dela querer melhorar e tal. E se ela, repetidas vezes, tenta fazer uma coisa doida e não consegue, aí tenta de novo e não consegue, tenta de novo, ela fala, bicho, então não vou mais tentar. E aí, uhum, isso é que eu acho perigoso. Aí a pessoa fala, não tem jeito, eu não nasci para fazer esporte. Gente, quem foi que nasceu? Hoje eu fui uhum, por meia hora, eu falei assim, gente, quem foi que nasceu para isso aqui, gente? Porque eu, com certeza, não. Eu, quando não nasci para isso aqui, eu faço porque eu tenho que fazer. E aí, esse é o problema, é você se desmotivar, e aí você vê que não consegue e tal. Do que, por exemplo, começar pequeno. Eu tenho um exemplo bem besta, que eu acho que eu já falei até isso em outros podcasts, né? uhum, Em relação à alimentação. Até os meus 8 anos, eu me alimentava muito mal. Assim, só queria comer xilito, Coca-Cola, doce, né? Especialmente doces. Salgados, eu até consigo passar, mas assim, doces, eu sou uma formiga. Então, se deixar, eu como doce, café da manhã, almoço, janta, todos os dias. Eu uhum, sou essa pessoa. E isso eu construí ao longo de 18 anos. E eu sempre tive aquele sorte ou azar de sempre ser magrinha, entendeu? Então nunca foi uma pauta, tipo, olha, você tem que emagrecer, né? Não, eu sempre fui assim, pouquinha magrinha, entendeu? uhum, Então nunca foi assim uma questão que o povo me enchia o saco e tal. Mas eu caí em mim e falei, cara, eu acho que eu preciso me alimentar bem. Eu acho que eu não posso comer xilito todos os dias e Coca-Cola e bolo. Tá entendendo? Eu uhum, acho que não é de bom tom. Sendo que o que acontece? Eu, com 18 anos, eu tinha acabado de ir na faculdade.
Então, assim, apesar de eu ter entrado, eu já tinha feito uma cadeira de psicologia comportamental, então eu já tinha, assim, uma leve noção de o que era um comportamento, como é que você constrói ou destrói um comportamento. Assim, bem leve. Mas eu tinha uma noção. E eu falei, cara, e eu também não conhecia, né? Enfim, autoconhecimento, fiz 4 anos de terapia e tal. Então eu falei assim, cara, não adianta eu sair do 0%. Até porque eu sou uma pessoa que isso é da minha personalidade, né? Assim, eu sou uma pessoa que eu odeio começar as coisas e deixar pela metade. Eu dificilmente faço isso. Assim, não tem uma coisa na minha vida, assim, séria que eu comecei a deixar pela metade. Assim, um esporte, eu fiz um esporte a vida toda, eu só parei quando eu fui muito boa. Eu comecei a estudar inglês, eu terminei o inglês, eu comecei a estudar francês, eu terminei o francês, eu comecei a estudar espanhol, minha vida agora é espanhol. Entendeu? Então, assim, ó, eu não sou uma pessoa que começa e interrompe as coisas. Eu comecei um curso na faculdade, eu terminei, fiz mestrado, fiz doutorado. Eu sou essa pessoa, entendeu? Então, tudo aquilo, eu penso muito antes de começar uma coisa, entendeu? Porque se for pra começar e não for a melhor aquilo ali, não arrasar, eu não vou, entendeu? E eu falei, cara, vou me alimentar bem. Então, eu não quero fazer uma dieta para daqui a 3 meses eu recuperar todo o peso. Eu quero ir para nunca mais voltar. E esse é o problema. Que às vezes as pessoas elas querem assim, não, eu vou malhar até atingir tal peso, aí depois eu volto ao normal. É isso. O que me deixa louca na academia é que não acaba. Não. E além de não acabar, se você ficar bastante tempo assim, sem ir, a chance de você voltar ao que você tava um pouco é grande. Claro que é melhor você fazer isso e voltar de pouco do que você não fazer nada, mas ainda assim existe isso, né? Tipo assim, cara, se alimentar bem. Ah, eu vou fazer com dieta para caber nesse vestido e depois eu vou estar comendo. É para sempre, entendeu? Esse é o problema. Porque a gente quer resolver um problema estrutural com começo, meio e fim. Ah, eu quero ser uma pessoa mais inteligente. Bicho, tu vai estudar até o dia que tu morrer. Ah, eu quero ser um profissional foda. Tu vai ter que estudar até o fim dos dias. Não vai ter hora que tu vai, pronto, já sei tudo, acabou, o mundo não muda mais. Não vai existir isso, entendeu? Ah, eu quero aprender uma língua. Cara, se tu... Eu aprendi o francês, o inglês até vai lá, né? Porque a gente vê muito inglês no dia a dia. Mas o francês, eu terminei de estudar em 2019. Bicho, se eu não escutar uma coisa de francês todo dia, eu esqueço, já esqueci tanta coisa. Entendeu? Do francês, e agora que eu tô no espanhol, e agora que eu tô confundindo uma coisa com a outra. Então, tipo assim, é melhor a gente aceitar que as coisas vão ser duradouras, entendeu? Que dificilmente eu vou conseguir um grande impacto, uma grande mudança no período de um ano. Então, assim, bicho, já que você quer pra vida toda, vamos com calma. Não precisa enlouquecer. E aí, voltando pra alimentação. E aí também falando um pouquinho de psicologia comportamental, né? Comer doce, comer salgado, todo comportamento ele tem uma função. Nenhum comportamento é do nada, na louca, não. O comportamento existe para algo, com alguma função, para resolver alguma coisa, tá? Então, qual era a função do comportamento de comer doce? Era me alimentar, óbvio, mas também me trazer prazer. Né? Às vezes eu fico triste, eu vou comer um doce. Fico feliz, vou comer um doce. Tô com medo, vou comer um doce. Tô angustiada, vou comer um doce. Entendeu? Então, meio que todos os meus sentimentos, bons ou ruins, voltavam pro vamos comer alguma coisa. Entendeu? Era a minha forma de viver, tá entendendo? Sim. Comer é de muita gente, né? Tudo é comida. Você tá triste é comida, você tá feliz, vai comemorar. O povo comemora o quê? Comer no restaurante, à noite, Sim. no aniversário. A minha vida é isso. E aí eu falei, cara, se eu vou tirar esse comportamento, se eu vou não mais comer doce, sei lá, por um período, de segunda a sexta, sei lá, algo menos, essa função tem que colocar outra coisa no lugar. Eu não posso só tirar e ficar pronto, vou tirar e ficar sem nada. Esse é o problema. Às vezes a galera fala, vou parar de comer doce, mas aquele comer doce tinha uma função. Sim. E se tu não botar outra coisa ali, tu vai voltar a comer doce porque tu não sabe o que fazer. Vamos dizer, a pessoa vai lá e fala, não vou mais comer doce quando eu estiver triste. Um dia, tu vai ficar triste. Aí tu vai fazer o quê? Se tu não tiver estratégias e repertório comportamental do que fazer, teu cérebro vai falar, bicho, a única coisa que você fazer é ficar triste e comer doce, então eu vou comer doce. E é natural que seja assim, não é porque você é uma pessoa preguiçosa, ou porque você não se esforça, é porque a vida é assim, entendeu? Então eu pensei, tá, eu tenho que criar repertório. Eu preciso falar assim, não vou comer doce, então eu vou comer o quê? Aí eu falei, vou começar a comer saudável. Mas meu paladar era tão infantil que eu não sabia nem o que eu gostava de comer saudável. Eu não tinha repertório. Eu falei, vou comer o quê? Sim. Eu não gosto de nada. Nada disso aqui eu acho bom. O que foi que eu fiz? Eu coloquei uma micrometa de 3 meses para começar a comer saudável uma vez por dia. Ou seja, a minha estratégia não foi reduzir, foi acrescentar comida. Porque eu falei, se eu estiver cheia, eu não vou querer comer doce. Opa, né? Quando eu tô com fome, o biscoito tá ali depois do almoço, cara. Aí Sim. esse é o problema. Tô à noite morrendo de fome, estressada do trabalho, eu mereço uma pizza. Tá entendendo? Então, se eu tiver a comida saudável fácil acesso, talvez eu não caia tanto. E aí, durante 3 meses, eu fazia uma refeição saudável por dia. Aí, no fim de 3 meses, eu falei, tá,
tem 3 coisas que eu gosto. Consigo comer uma vez por dia saudável. Depois de 3 outros meses, eu comia 2 vezes por dia saudável. Depois de 3 outros... Na época, eu fazia 6 refeições no dia. Depois de 3 outros meses, comecei a comer 3. Depois, até o final do ano, eu fazia 4 refeições saudáveis do dia, menos jantar e o almoço. Porque na época eu morava na casa dos meus pais, eu não sabia cozinhar, então meio que era o almoço da família. Eu não ia, cozinhar, entendeu? Primeiro porque eu não sabia, segundo porque eu tinha preguiça, terceiro porque eu estudava, fazia faculdade, não dava para ir para casa, não aqui fazer um almoço. Não dava. Ou seja, ao longo de um ano, eu não melhorei 100%, entendeu? Eu não saí do 0 ao milhão. Eu fui do lanches doces para lanches saudáveis. E talvez para algumas pessoas isso parecesse pouca coisa, entendeu? Porque bichos, eu não consegui matar a alimentação toda, demorou um ano para comer 4 lanches, café da manhã, lanche e ceia, me poupe. Mas aí, sabe o que é, Tonela? As pessoas, elas têm mais vergonha de fazer pouco do que não fazer nada. Elas preferem dizer, eu não consigo comer nada, do que eu tô me esforçando, eu consigo fazer uma vez por dia. Parece que as pessoas têm vergonha de falar que elas estão no processo. Entendeu? Para elas é melhor não fazer nada. É que nem, por exemplo, eu faço parte de projeto social e às vezes a gente pede doação de dinheiro para as pessoas, para ajudar as crianças carentes e tal. E aí tem gente que fala assim, cara, se eu fosse dar alguma coisa, eu ia dar R$1 por mês. Para dar R$1 por mês, eu não preciso dar nada. Sendo que, cara, se todo mundo desse R$1 por mês, faz uma grande diferença. Faz uma grande diferença no final. É porque é isso, as pessoas elas têm vergonha, por exemplo. E aí, só para fechar esse assunto da alimentação, né? No ano seguinte, eu comecei a fazer o almoço e jantar. E eu demorei 6 meses a me adaptar a isso. Ou seja, eu demorei 2 anos para conseguir fazer todas as refeições saudáveis. E até hoje eu como assim. Ou seja, foi uma mudança lenta, que eu achei até rápida, assim, 2 anos. Mas, enfim, tem gente que acha muito devagar. Mas foi uma coisa duradoura. Então, porque eu não tava nessa de um ano eu vou resolver tudo, vou parar o doce, vou... Sim, isso aí, falando no LoL, né, e já explicando, pô, mas tá, e o que o LoL tem a ver com isso, e como que o LoL tem a ver com isso e na carreira, calma que a gente vai explicar. O lance é, quando a gente vai jogar LoL, em especial de começo de season, né, que é o final do ano, pro início do ano, essa mudança, a gente sempre dá esse gás, esse boost de falar, não, beleza, então agora eu vou... esse ano pegar diamante, aí você começa a jogar, beleza e tal, mas aí você já começa a estressar porque fala, não, começo de ano é impossível de jogar, só tem troll, só tem gente ruim, eu não tô jogando bem, ou então você nem fala isso, você fala, eu tô jogando bem, mas não tô conseguindo carregar, né, e você já vai começando a sair um pouquinho desse planejamento que você tá pensando no anual, assim, pô, pra você enxergar o ano, pra você processar um ano inteiro na sua mente, depois de 10 dias é difícil, assim, a gente não consegue entender a dimensão que é realmente um ano todo, assim, é muito complicado, é muito mais fácil você achar, não, mas o ano que vem eu vou fazer todo dia isso, e é muito simples isso, mas não é, um ano demora muito tempo, é muito tempo, então assim, às vezes a gente pensa desse jeito, não dá certo, aí você vai jogar, começa a perder e tal, aí aquela ideia de, não, meu objetivo é ficar acima dos 50% de taxa de vitória, porque se eu ficar acima de 50%, eu vou subir eventualmente, né? Matemático, se eu venço mais que eu perco, eu vou subir, mesmo que seja de degrau em degrau. E aí você fica acima desse 50%, mas também não anima muito mais, porque embora você esteja acima de 50% de taxa de vitória, você está perdendo muito, ou você perdeu muitas num dia e não contabilizou as que você ganhou muitas no outro dia, e isso vem um sentimento de frustração, e isso vai te impactando negativamente até que chega, sei lá, meio de janeiro ou fevereiro, você já não quer mais saber de elo, e aí você já tá trolando, e aí você já tá bravo, já tá jogando bravo, e planejamento já não existiu mais, e é isso. Aquele lance de... aí você já nem tá prestando atenção na sua gameplay, não tá prestando atenção na sua evolução, não tá pensando o que tem no campeonato, o que é um pick novo, o que é uma build nova que você pode fazer. Você já tá jogando sem a cabeça ali, naquela ideia, naquela meta, naquele objetivo, sabe? E isso é um problema muito grande, porque você não vai conseguir fazer o que você se propôs a fazer. Sendo que às vezes, cara, nem era, tipo, tanto erro seu, assim, sabe? Era mais uma questão de tava dando certo, só que tava mais lento do que você achou que ia estar. E aí por isso que a gente acaba dropando muito isso, né? Acaba simplesmente deixando de lado. Eu tenho um exemplo disso também, Lívia, que você falou de fazer mais de boa, né? Que é uma maneira muito, muito efetiva de você colocar na prática essas metas. E não só as metas de fim de ano, né? Qualquer meta na realidade, mas essas principalmente porque elas costumam ser muito grandes, assim. Que é a criação de conteúdo. Assim, ano passado, ano retrasado, na realidade, 2021, eu comecei a fazer criação de conteúdo de Wild Rift, né, o League of Legends de celular,
Falei, não, vou postar vídeo todos os dias, né? Aqueles videozinhos pequenininhos lá de TikTok, de Insta, né? De Reel e tal. E vou postar todo dia e vou crescer uma comunidade e é isso. Aí eu comecei, fiz um vídeo, fiz outro. E quando eu tava já me forçando a colocar vídeo todos os dias, eu pensei exatamente isso. Falei, não, pera lá. É mais fácil, é melhor eu me acostumar a colocar 4 vídeos na semana primeiro, ver o procedimento de produção, saber o que demora, o que não demora, o que tá dando certo, testar vídeo, não testar, não usar coisas que não funcionaram tão bem, ver cenário, ver tempo, sabe? Me acostumar com a coisa de pouco do que necessariamente sair fazendo muito vídeo e me cansar em 2 meses, assim. E a mesma coisa para vídeos maiores. Eu falei, eu vou colocar um por semana só, porque se eu colocar 2, 3, vai ter semana que eu não vou conseguir fazer, não vou ter tempo para nada, porque sou eu que edito, eu que faço tudo, e vai dar ruim, assim, não tem jeito. E nesse pensamento eu consegui me virar, me acostumei. Eu nunca antes tinha conseguido fazer conteúdo quase todos os dias, por muito tempo, e eu fiquei 1 ano e pouco fazendo isso. Vou voltar a fazer isso agora, né? Que eu tô meio que nesse período de transição, então ainda não comecei, tá tudo bem, é isso mesmo que eu pensei, mas vou voltar a fazer e virou um hábito para mim. Então aquilo que eu achava que era muito difícil fazer, todos os dias vídeo e não sei o que, qual que é a logística disso, nossa, demora muito. Eu acabei vendo que na realidade demora, é cansativo, sim, mas dá para fazer, né? E essa é a lógica que a gente está te apresentando aqui. Quando você tem essas metas, esses planejamentos, eles são menores, eles são mais de boa, você vai conseguindo realizar com mais tranquilidade e eventualmente você vai chegando no seu, né? Você vai tendo essa mudança que você queria. É melhor do que não mudar nada. E na carreira profissional é a mesma coisa. Você quer ser é, promovido, você quer melhorar o seu empreendimento, você quer até, sei lá, conseguir um estágio, conseguir um trampo, assim, o que você precisa fazer para isso? Você tem que estudar algo a mais, você tem que estudar mais as habilidades comportamentais, que a gente sempre fala aqui na GG, inclusive, que você treina, pratica, já jogando LOL e tal, só precisa estar com a cabeça ativa para isso. É isso que você precisa fazer, mas como que você está fazendo? Tá dando certo? Não tá dando certo? Né? E isso tudo de pouco, assim, não como a gente falou, é melhor você fazer pouco, né, e mais vezes, assim, de ir aos poucos, passo a passo, do que necessariamente não fazer nada. E uma outra coisa, Lívia, também que eu acho que o pessoal acaba errando bastante, ou pelo menos acaba fazendo, pulando essa etapa meio de análise, assim, né? Tipo, tá, então eu decidi, eu consegui planejar, eu tô me planejando, tipo, bem, assim, de 3 em 3 meses, 1 mês em 1 mês, mas às vezes a pessoa não sabe analisar o que está acontecendo e o que precisa mudar. Isso também é muito importante, para você Sim. não fugir da rota, né? Não, com certeza, porque, por exemplo, até para você, primeiro, você precisa ter esses dados para saber se você está evoluindo ou não. Para Uhum, que não fique coisa subjetiva, porque muitas vezes os nossos pensamentos nos enganam. Nem sempre os nossos pensamentos vão traduzir o que é de fato a realidade. uhum, Então, por exemplo, você pode achar que, sei lá, você está indo para academia, aí você não anota quando você vai para academia. Aí chega no final do mês, você não lembra exatamente todos os dias que você foi, mas você acabou de voltar na academia e pensa, eu acho que eu fui muito. Ou então, se na última semana você faltou toda, às vezes dá a impressão, tipo, eu acho que eu fui pouco. E aí, se uhum, você não conseguir ter dados claros, você vai conseguir fazer uma decisão acertadas. Isso aconteceu comigo várias vezes. De eu achar que, putz, esse mês eu arrasei na academia. Quando eu fui ver, eu fui 3 vezes. No outro mês uhum, que eu fui um monte de vezes, eu falei, acho que eu fui tão ruim na academia esse mês. E eu tava ótimo. Então, assim, primeiro nossos pensamentos nos enganam. A gente não pode confiar muito no nosso pensamento, entendeu? Então, a uhum, primeira coisa é ter os dados. A segunda coisa é mudar a estratégia. Por exemplo, teve uma outra época que eu tava indo na academia. E aí eu tava indo na academia, minha meta e academia, eu tava indo à noite quando acabava o dia. Gente, uhum, eu não conseguia. Entendeu? Acabava o dia, eu tava morta, tava cansada, não queria ir, tava com preguiça, queria só dormir. Nananana. Aí eu passei 3 meses tentando e eu conseguia, tipo, 2 vezes por semana, no máximo. Aí depois eu falei, cara, não deu certo, então eu vou mudar a estratégia. Eu vou de manhã quando eu acordo. Quando eu fui de manhã, eu consegui muito mais vezes. Entendeu? Ou seja, uhum, porque eu tinha os dados, porque eu fiz a análise, eu consegui mudar o plano. Claro que você não vai mudar o plano todo dia, né? Você tem que dar um tempo para ver se aquele plano se desenrola. Mas eu faço normalmente essa avaliação das metas de 3 em 3 meses, que eu acho que é um tempozinho curto, dá para ver se a tentativa deu certo ou não. Entendeu? Então, assim, é muito importante que você tenha dados objetivos, e não só na sua cabeça, do que você acha que deu certo, uhum, e você reavalie para ver, não, essa estratégia está funcionando, vou manter. Essa estratégia não está funcionando, vou ter que trocar.
Entendeu? Sim. Então, isso também é super importante. E de novo, né? Olha como que você já está acostumado a fazer isso com o LoL. No LoL a gente usa exatamente isso. Tem muita gente que fala, não, Zed Jungle tá bom agora. É um exemplo, Zed Jungle não tá bom, mas enfim. Ah, o Zed Jungle tá voando. Melhor campeão. Pode usar que eu tô ganhando tudo as partidas com ele. Amigo meu que fez também tá ganhando tudo e tal. Só que aí você vai ver lá no APGG, você vai ver lá nos bancos de dados, né, nos mais altos elos e tudo mais, a taxa de vitória do campeão é tipo 40%, que é bem ruim, sabe? Ou então 45, 46, já não é boa. A taxa de vitória tem que estar sempre acima dos 50 ou no mínimo no 50. 49,5 no máximo, assim, sabe? Para ser considerado uma taxa ok para boa. E aí você vai ver que não funciona tão bem assim. Né, que não, sei lá, talvez a pessoa tenha jogado algumas vezes, imaginou que estava bom, se sentiu bem jogando e falou que estava bom, mas não é o cenário geral, não é o todo, né? E quando você tem essa noção realmente de dados, funciona muito bem. E aí o lance do conteúdo que eu falei, eu avancei muito na minha carreira, a gente sempre fala de avançar na carreira, né? Eu avancei muito na minha carreira de produtor de conteúdo, no caso, além da carreira de caster, nessa época de Wild Rift, nessa época que eu estava fazendo vídeo todos os dias, né? Em termos de seguidores, aí é uma informação muito fácil da gente conseguir, né? Pô, eu cheguei a ser. Acho que hoje tem mais criadores de Wild Rift, eu também parei de fazer criação de Wild Rift exclusiva, né? Mas eu cheguei a ser o maior TikTok do Brasil de Wild Rift e tal. Então, assim, deu certo, funcionou, a cadência funcionou, né? O período que eu postava do dia era bom, o conteúdo estava falando legal. Então, eu fui fazendo essas análises e vendo que eu podia melhorar, e isso é uma coisa também, né? Tem muita gente que analisa e fala, não, mas agora eu já achei o que eu queria, não vou mais me preocupar assim. Mas principalmente se tratar de jogo, né, de LoL ou então de carreira, você tem que tentar ainda assim se analisar, mesmo que você tenha chegado na meta, para propor uma nova meta e ver como que você pode evoluir, como que você pode passar ainda mais daquilo que você pensou e tal, e ir adiante. Então existem várias outras coisas que dá para fazer e melhorar, mas sem inventar demais também, querer reinventar a roda, porque aí às vezes as pessoas acabam se perdendo um pouco. Mas dá para você melhorar, dá para você crescer em cima do que você acha que é legal e do que funciona, né? Então, perceba que todas essas noções de planejamento, desde planejamento de build, planejamento de rota, planejamento de ano, planejamento de como você vai jogar LoL, quantas você vai poder jogar por dia, qual elo que você quer pegar, tá difícil ou não tá, qual rota que você vai jogar, até essa análise de dados, de ver quanto que tá a porcentagem de vitória de um campeão, usar ele ou não usar ele, se está sendo usado no competitivo e tal. Tudo isso você já está acostumado a fazer no League of Legends. E se você faz isso na sua carreira, no seu emprego, ou na sua faculdade, ou no seu empreendimento e tal, você avança porque você vai ter muito mais certeza de como tomar boas decisões. E é assim que você pega essas metas que são gigantescas de começo de ano, muitas vezes mirabolantes, né? E transforma elas em coisas que realmente são efetivas e que você vai conseguir lidar usando um conhecimento que você já tem do League of Legends. Por isso que a gente fala que essas habilidades comportamentais, no caso essa de planejamento, você aprende, pratica, evolui no LoLzinho e consegue usar depois. E aí, Lívia, pra gente ir finalizando, eu queria que você deixasse um salve aí pra pessoa que falou que nunca mais ia tomar refrigerante, nunca mais ia faltar da academia, ia adotar 5 cachorros e 3 gatos esse ano e já desistiu de fazer tudo, sei lá, primeira semana. Cara, minha dica é sempre, devagar e sempre, entendeu? Começa pequeno, vai devagar, porque é muito melhor. Quando você bota pequenas metas, você se motiva, porque você facilmente vai conseguir batê-las. Aí você cria mais motivação para sempre criar metas maiores. Vai devagar. É isso. Tem vídeo aqui também na GG falando sobre essa motivação. Acho que foi com o Dessa, inclusive, que eu conversei naquele dia. Tá bastante legal. Vai lá, confere. E, de novo, fica o convite para você conferir todos os conteúdos aí da GG. A gente tá em todas as plataformas, no YouTube, no Insta, no Facebook também. Você consegue ver esse podcast, consegue ver conteúdos aí menores, né? Para ir entendendo mais ou menos, ou entendendo um pouco mais do que essas habilidades comportamentais, para que elas servem, como elas são tão importantes para que você possa avançar na sua carreira, manter-se em alta performance, né? Elas que vão te auxiliar aí a passar por qualquer tipo de mudança e reavaliar metas e tudo mais que a gente falou aqui também. E como que você já aprende elas, já pratica e já evolui elas jogando League of Legends também, pode usar depois, aliás,
deve usar depois e usa mesmo que você não saiba essas habilidades na carreira profissional e como que você aí avança, né, na sua carreira usando o League of Legends a partir disso, beleza? Comenta aqui também se ficou alguma dúvida, se você não entendeu algo, ou então se você fez alguma meta e não conseguiu cumprir, ou o que que você fez para colocar uma meta na cabeça e cumprir ela, mesmo que tenha sido uma meta muito grande aí de final de ano. A gente vai trocando essa ideia e se vê nos próximos conteúdos também. Um grande abraço e tchau.